Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Mal posso esperar por isso, porque acho que o que vivenciaremos nessas 24 horas será sobrenatural. E não estou dizendo isso porque é bom dizer isso, dizemos isso com frequência. Acredito que vivenciaremos o sobrenatural, porque Deus se moverá de uma nova maneira. Ok? Então vamos levantar nossas expectativas. Como o Tim lhe disse, ele lhe falou sobre tons de fala. Ele começou com o primeiro, aquele sobre idiomas, ok? Está tudo claro? Você entende? Se você tiver alguma dúvida, não posso responder. Eu sei o que preparei. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Talvez eu ache que elas sejam muito importantes. Pensem. Os dons de palavra são a única categoria de dons que Paulo descreve como devendo ser usados com os não crentes. Na verdade, ele diz que as línguas servem até mesmo como um sinal para os não crentes. É a única categoria de dons. Ele não fala isso sobre os dons de milagres ou de curas. E é estranho porque sabemos o quanto um milagre ou uma cura pode ajudar uma pessoa a crer. Mas é curioso que a Bíblia destaque isso. E de fato, foi através desses dons, os dons de palavra, como falar em línguas, a interpretação, a profecia, que a igreja começou, certo? De fato, se lermos em Atos 2, como o Tim já leu, não vou reler, obviamente, diz que o Espírito veio e começaram a falar nessas outras línguas. Apareceram línguas de fogo, todos começaram a arder desse jeito. Eu não sei como era essa cena vista de fora. Ou seja, porque falam dessas línguas de fogo que apareciam de longe, não sei, talvez parecessem incêndios. Eu gosto de imaginar essas cenas. Imaginem o transeunte que se aproximou, não porque ouvia o barulho, mas porque pensava, o que está acontecendo ali? Tem uma emergência, ouço um barulho fortíssimo, vejo fogo, quem sabe o que é, vai saber. Essa também é a imagem, mesmo que, de fato, essa tenha sido a reação das pessoas. E me faz refletir que, com uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Pessoas de uma só vez. E isso é o que o Espírito Santo é capaz de fazer através de nós quando nos colocamos à sua disposição. E eu acho que é muito importante o tema sobre o qual vamos falar agora, que são os dons de profecia e de interpretação de línguas, ok? Tudo bem? Repitam comigo, profecia e interpretação, ok? São diferentes, mas em certos aspectos estão muito, muito mais conectados do que parece. Tim falou sobre o que também é chamado de variedade de línguas. E é bonito porque eu amo a profecia, amo esse dom porque é uma palavra na Bíblia, na minha opinião. É importante que tenhamos isso em mente quando se trata da Bíblia. As palavras, ao longo do mesmo percurso de leitura, mudam de significado. Em que sentido você está dizendo isso? Porque no Antigo Testamento, profecia era usada de uma forma um pouco diferente em relação ao Novo. Em que sentido? Ah, mudou tudo? Não. Roberta era sempre uma pessoa que falava em nome de Deus. Profecia era uma mensagem que vinha diretamente da parte de Deus, mas no Novo Testamento ganha uma conotação diferente, porque antes nós lemos no Antigo Testamento, e quando diz que profetizam, falam essa linguagem aqui, sempre querem dizer que talvez estão falando ao povo em nome de Deus, mas muitas vezes também está ligado ao futuro, e vemos que são dons diferentes. Enquanto, porém, no Novo Testamento é particular a definição que o apóstolo Paulo dá, porque ele diz que a profecia serve praticamente para falar com uma linguagem de exortação, consolação e edificação. Essa mudança sempre me faz refletir, porque nos mostra justamente como também muda o papel que a profecia deve ter dentro da nossa vida. Quando falamos de profecia, às vezes imaginamos algo extremamente místico. Eu imaginava isso, pelo menos quando cheguei. Eu imaginava que fosse algo místico. Preciso profetizar. O pastor disse do palco para profetizar. Eu fechava os olhos. Eu tinha que sentir não sei o quê. Enquanto aqui, quando se fala de profecia, é um dom do Espírito Santo que se manifesta de uma forma muito, muito prática. Porque tem a ver com encorajar, com construir com as palavras, com consolar as pessoas. E eu adoro isso na profecia. Quero ler o primeiro versículo encontrado em 1 Coríntios 14. Ok? 1 Coríntios 14, 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Quem profetiza em vez disso
Ele fala aos homens em uma linguagem de edificação, exortação e consolação. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E isso me faz refletir que esse dom, Paulo diz, ele enfatiza esse dom, chega a dizer que devemos buscá-lo mais do que qualquer outro, ardentemente, principalmente o dom de profecia. E eu penso nessas coisas e digo, poxa, mas o que há de diferente nesse dom? Porque fundamentalmente todo dom pode levar à edificação da igreja. Aliás, esse é o propósito dos dons, a Bíblia diz isso. Os dons servem para edificar a igreja. Porque esse dom deve ser buscado principalmente acima dos outros? Para mim não fazia muito sentido. Mas o que eu entendi é que o apóstolo Paulo está destacando um aspecto do dom de profecia. Que é um dom que desafia completamente o nosso ego. Porque é o dom que é 100% altruísta, coloca obrigatoriamente o outro acima, à frente de nós mesmos, e tem como único objetivo trazer algo para os outros. E quando, na minha opinião, ele está dizendo isso aqui, eu tenho uma teoria minha, ok? Acho que faz sentido, já que em Coríntios vemos uma coisa. Paulo se vê na necessidade de explicar várias coisas. Como? Ele começa a falar da igreja como corpo, começa a falar de unidade. Fala sobre o propósito dos 5 ministérios, fala sobre os dons, e isso me faz refletir porque, na minha opinião, o motivo pelo qual ele quis enfatizar isso é porque a igreja de Corinto estava começando a viver uma cultura extremamente individualista. Eu penso isso porque ele teve que especificar várias vezes, trazer a ênfase de nós mesmos para os outros. A igreja, nós como corpo, nós como conjunto, não mais apenas eu como indivíduo. E por isso penso que Paulo quis destacar esse dom, porque queria ressaltar a importância e a natureza altruísta para a edificação do outro, da igreja, do dom de profecia. Amém? Vocês estão comigo? Se vocês concordam, não faço nada, tudo bem, obrigado, tudo certo, e vocês? E continuamos 1 Coríntios 14, 5. Continua. Eu gostaria que todos falassem em línguas. Paulo deseja isso para todos, mas muito mais que profetizassem. É uma provocação para o Tim, esperem aqui, não tem, são da geração Z, vou explicar para vocês. Geração Z são aqueles com menos de 30 anos, ok? Dissing, no linguajar, que é essa linguagem coloquial que usamos. Significa tipo zoar, desafiar. Então não é uma provocação ao Tim, mesmo que pareça, porque ele acabou de falar sobre línguas e eu vou desafiar e dizer o oposto. Diz muito mais do que profetizassem, que isso supera, desculpa Tim, mas supera o teu dom. Você escolheu o errado. O que posso dizer? Quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas. Não, tô brincando. Fiquem tranquilos, gente, todo mundo, não se preocupem, estou brincando. Jamais, a não ser que haja intérpretes. Quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, a não ser que haja intérpretes, porque a igreja recebe edificação. Então, irmãos, se eu viesse até vocês e falasse em outras línguas, de que adiantaria a minha palavra se não trouxesse alguma revelação, ou algum conhecimento, ou alguma profecia, ou algum ensinamento? O que Paulo está enfatizando é justamente isso. Imagem em que ele diz, vocês estão se concentrando tanto em construir o Espírito dentro de vocês, em viver algo sobrenatural no seu quarto, sim, em falar em línguas e serem edificados, mas estão se esquecendo do propósito dos dons, o propósito de edificar a igreja. E vocês veem uma imagem, é um prédio em construção, eu gosto de me imaginar assim, porque na minha opinião, o que perdemos de vista é o conjunto. Nós nos vemos como aquele elemento que precisa cuidar apenas de si mesmo. Mas isso me faz refletir, porque na verdade precisamos desenvolver uma mentalidade em que o nosso conjunto, a nossa totalidade como igreja possa ser construída. E este é um ambiente no qual o Espírito Santo pode se mover e se manifestar. Na verdade, até Paulo, não é Paulo, é Timóteo, desculpe. Eu o atualizei, eu o desenvolvi. Eu disse, não, o apóstolo Timóteo disse isso primeiro. Porque a igreja era uma, os crentes eram um, o Espírito Santo desceu e se manifestou dessa maneira. Amém? Lemos esse versículo em Provérbios que, na minha opinião, está intimamente ligado à profecia, porque diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá dos seus frutos. Não há verso, você pode imaginar. Apareceu? Tudo bem. Grandes reis. Desculpe, eu não queria... De qualquer forma...
Eu gosto porque esses provérbios me confundem, mas o que significa que quem ama a língua comerá dos seus frutos, não é? O que significa que quem gosta de falar comerá dos seus frutos. E está falando sobre isso, está dizendo que cada um de nós tem a tarefa de controlar as próprias palavras. Tiago também vai dizer isso, porque vida e morte são capazes de criar vida ou de matar. E de fato, quem ama falar não pode tratar isso com leveza. E é por isso que eu acho que o dom da profecia é extremamente importante, porque quando você profetiza, você não está tratando a profecia levianamente, você não está pesando as palavras que está usando, mas sim reconhecendo o valor profundo de cada palavra, porque ela tem o propósito de construir o outro, de construir a igreja, de construir o seu próximo. Amém? Amém. E vamos continuar. Há uma diferença entre profetizar e prever o futuro, mesmo que muitas vezes os tratemos como sinônimos. E vemos isso em Atos capítulo, não me lembro, Atos capítulo 21, desculpe. Bem, Atos capítulo 21, retomando, no dia seguinte chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos os 7 diáconos que foram escolhidos no início da igreja para servir as mesas e as viúvas, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas não casadas. Não acho que Paulo estivesse destacando isso porque queria se casar com uma delas. Acho que ele estava destacando para dizer que elas ainda moravam com ele. 4 filhas não casadas que profetizavam. Destaquem isso mentalmente, façam assim com um marcador imaginário na cabeça de vocês. Profetizavam, imaginem assim, 4 filhas. Ele ficou lá por muitos dias e essas moças profetizavam. Essa era a característica delas. Lucas, o médico, sente a necessidade de enfatizar essa característica e diz: quando desceu da Judeia, um profeta chamado Ágabo, ele veio até nós. Pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, em Jerusalém os judeus amarrarão deste modo o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa cena me faz refletir muito, porque não devemos ignorar o contexto. Eu gosto, quando leio a Bíblia, de me mergulhar um pouco na história e compreender o contexto em que estamos. Ele estava numa casa onde por dias e dias essas moças profetizavam, essas mulheres profetizavam. E então chega um profeta, e aqui é dado um bom destaque, porque o profeta não profetiza, o profeta tem o futuro. E na minha opinião, isso é algo muito, muito importante que devemos ressaltar, porque embora essas moças profetizassem, elas não revelaram o que aconteceria na vida de Paulo, foi preciso que outra pessoa chegasse. Por que isso? Porque aquelas moças, vemos que o próprio Paulo dirá que profetizar é falar com linguagem de exortação, de consolação e de edificação. Essas moças, provavelmente, essas mulheres, essas 4 filhas, estavam provavelmente simplesmente falando com uma linguagem de edificação, de consolação da parte do Espírito. Elas estavam fortalecendo a fé de Paulo, estavam edificando Paulo. E então chega Ágabo e diz: está vendo? Pega o cinto, não, nada de violência nesta parte. Mas ele mostra a Paulo para onde Deus queria levá-lo. E isso me faz refletir ainda mais sobre como a história continuou. Porque em Atos 21, entendeu? O verso 12 diz, vamos continuar, próximo slide. Tudo bem, diz assim: quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogávamos a ele que não subisse a Jerusalém. Todo mundo começa a enlouquecer, não, espera, eu tinha dito isso, não vá para Jerusalém. É loucura, você vai acabar mal, vai morrer lá, vai ser preso, vão acontecer as piores coisas, talvez nem soubessem exatamente o que ia acontecer, começam a tremer. Então Paulo responde de um jeito que me faz me apaixonar mesmo. Eu amo esse personagem. Acho que ele é um dos meus pontos de referência dentro da Bíblia. E ele diz, depois de Jesus, obviamente, Paulo respondeu: o que vocês estão fazendo, chorando, partindo meu coração? O que vocês estão fazendo? Estão tentando roubar a minha fé? O que estão fazendo? Chorando e me partindo aqui. Saibam que eu estou pronto. Estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Isso me faz refletir, porque isso me explica uma coisa, que a profecia cria um ambiente de fé. A profecia cria um ambiente de fé, de fato, quando diz tudo isso, imaginem só o contexto. Paulo ficou dias e dias ali com pessoas que profetizavam, que falavam com uma linguagem de exortação,
de consolação que edificavam a sua fé. Ele estava ali, chegou o profeta Ágabo e disse: vai acontecer isso, vai acontecer algo terrível, vai acontecer uma tragédia. E Paulo, nessa circunstância, nesse ambiente, disse: eu estou pronto. Ele disse: eu estou pronto. E eu penso que a profecia tem o papel de preparar, de fortalecer, de construir o ambiente de fé no qual estamos imersos. Eu amo isso de paixão, porque a Bíblia diz, o próprio Paulo vai ressaltar a importância da profecia. Ele vai ressaltar tanto em Coríntios, como lemos antes, que fala sobre o que é a profecia, quanto em 1 Tessalonicenses, onde ele diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas examinem tudo e fiquem com o que é bom. Ok, ele diz, não apaguem o espírito. E eu gosto porque no original, esse não apaguem, o verbo tem um significado diferente. É mais como não continuem apagando o espírito. Já não desprezar assume mais o significado de não dar menos valor do que realmente tem. Não subestimar o valor das profecias. Muitas vezes eu penso que acendo o Espírito no meu quarto, começo a falar em línguas, entro no quarto, começo a falar, chamo a empregada, chamo todo mundo, chamo a empregada, giro o padeiro, começo a orar em línguas e penso que isso está me acendendo, penso que está me ativando, sim, o Espírito estava aqui, agora está voando, está decolando. E no entanto, aqui diz, colega, apagar o Espírito está profundamente relacionado a um ambiente onde as profecias não são devidamente valorizadas. Um ambiente onde realmente não se dá o devido e merecido valor às profecias. Um ambiente onde não tinham o costume de apagar o espírito, de silenciar a voz profética. Eu penso que quando aprendemos a dar o devido valor à profecia em nossa vida, então até mesmo aquilo que espiritualmente talvez esteja se apagando em nossa vida, pode voltar, pode reacender. É por isso que, como disse antes, o dom da profecia é extremamente altruísta, porque tem a possibilidade e, na verdade, o dever de reacender o espírito na vida dos outros. E o nosso dever, ao contrário, é não desprezá-las. Vamos dar o devido valor a elas, vamos dar o devido valor, amém? Ok, e eu penso uma coisa, penso que a igreja, uma igreja egoísta, como diz aqui, apaga o Espírito Santo, porque uma igreja não espiritual é praticamente só um fã-clube de Jesus. Uma igreja sem Espírito Santo é um fã-clube. Nos reunimos aqui, cantamos, tocamos, cantamos bem porque tem o som, mas no sentido de que cantamos e tocamos para nós mesmos. Mas nos tornamos apenas um fã-clube de Jesus, porque estamos apagando aquilo que é o papel da pessoa mais importante nesta sala, que é o Espírito Santo. Amém? E quando Paulo, antes de Timóteo, falou sobre o dom de línguas, sobre o valor da edificação da igreja quando há interpretação, mas quero enfatizar algo que Paulo disse sobre línguas, porque, na minha opinião, muitas vezes não entendemos bem a Bíblia porque não entendemos bem o contexto. Voltemos repetidamente a 1 Coríntios 14, versículos 22 e 25. Portanto, as línguas servem de sinal não para os crentes, mas para os não crentes. A profecia, por outro lado, serve de sinal não para os não crentes, mas para os crentes. Quando, portanto, toda a igreja se reúne e todos falam em outras línguas e entram pessoas de fora ou não crentes, o que dirão? Não dirão que vocês estão loucos? É estranho porque parece uma contradição. Ele diz que as línguas servem de sinal para os não crentes, mas se eles entram enquanto todos falam, os não crentes pensam que vocês são loucos. É um contrassenso, ele está se contradizendo. E depois ele diz, se todos profetizam e entra algum não crente ou algum estranho, ele é convencido por todos. Mas desculpa, na frase anterior ele disse exatamente o oposto. Disse que a profecia não serve de sinal para os não crentes. E, no entanto, aqui os não crentes são convencidos. Porque eu penso que quando colocamos mal no contexto errado, os dons do Espírito Santo, então, ao invés de edificar, eles distraem, roubam a atenção de Deus. E de fato vemos isso. Aqui está falando de um contexto específico. Isso não significa que quando nos dizem para falar em línguas, estamos violando o que está escrito na Bíblia. Está explicando um contexto específico. Está falando de um contexto em que todos estão falando em línguas e a pessoa chega e se sente estranha.
porque ela não está entendendo o que está acontecendo, está dizendo exatamente o que acontece com a variedade de línguas. Deve haver um propósito através da interpretação, para que possa alcançar e edificar o outro. Então, sim, as línguas servem como sinal para os não crentes. Sim, existe interpretação, mas quando, ao contrário, fala da profecia, em teoria não deveria servir como sinal para os não crentes. Mas em um ambiente onde a profecia, onde o Espírito Santo se move, fala, e fala para edificar, fala conhecendo, fala mostrando, fala encorajando. As pessoas, mesmo as que não creem, dizem: eu me sinto sondado, eu me sinto conhecido, eu me sinto... É estranho, mas neste ambiente eu sinto algo diferente. Como é possível que fale de forma tão específica comigo? É um sinal para os não crentes, mas nós muitas vezes subestimamos o poder das línguas quando se trata da igreja. Temos medo de manifestá-lo ou de nos manifestar. Porém, ninguém tem medo. Não, estou brincando. Na verdade, ainda bem que ninguém tem medo, mas... Temos medo de manifestar o dom de línguas. Não sabemos como explicar. Imaginamos que chega um não crente, levamos nosso amigo não crente, não temos coragem de falar em línguas perto dele. Eu me lembro bem de uma vez em que havia um rapaz que estava se convertendo, que vinha a Nápoles. E ele, nessa igreja que eu frequentava em Nápoles, ele estava se convertendo, estava se aproximando. E em certo momento me disse: Mati, é estranho, mas eu gostaria que você me explicasse essa coisa. Outro dia eu fui à igreja com você e havia uma senhora que começou a falar de um jeito estranho. No começo pensei que fosse napolitano. Me aproximei e mesmo assim não entendi nada. Fiquei confuso. Pensei que aquela fosse estrangeira, mas depois a ouvi falando lá fora. Mas o que aconteceu? Você consegue me explicar? E eu estava lá constrangido, dizendo, eu sentia vergonha daquilo que deveria ser um sinal para os não crentes. E eu disse algo tipo, sabe, que quando Deus, o Espírito Santo vem, de repente você começa a falar de sim. E expliquei, disse, olha, o que acontece é simplesmente que, vem assim, essas pessoas, temos a possibilidade de viver Deus de uma forma tão intensa, e de experimentar um pedaço do céu de maneira tão forte, que podemos até falar uma linguagem que não nos pertence, que não é nossa, mas que é divina, é celestial. E eu disse, se você quiser, poderá viver essa experiência também, se desejar. E ele, diante desse sinal, se escandalizou e foi embora? Não, ele disse, muito legal. Ele disse, como é possível uma coisa dessas? Porque ele reconheceu que naquele ambiente não havia pessoas malucas, não havia pessoas estranhas, não eram todos esquisitos. Bom, sempre é preciso fazer uma seleção, certo? Ele reconheceu que havia algo real acontecendo. Então aquilo de que nós temos vergonha de expor se tornou um sinal para um não crente. É um pouco como se... Imagina isso, ok? Você é um embaixador, uma embaixadora. O que faz o embaixador e a embaixadora? O que eles fazem? Eles embaixam, representam ao redor do mundo, em outras nações, a sua nação de origem. Nós fazemos parte de um reino que não é este, não é o mundo. Nós fazemos parte de um reino, representamos o reino, é como se fôssemos embaixadores do reino aqui na terra, ok? Agora vou explicar rapidamente como é. Eu interpreto a interpretação. Esse é o nosso propósito, nós somos embaixadores, mas falamos a língua do nosso reino de origem. Eles não entendem o que dizem, e apesar de nem mesmo nós entendermos o que estamos dizendo, porém nós falamos. E se não houver um intérprete que faça a mediação entre mim e as outras pessoas, essa mensagem que vem de Deus não poderá chegar. Agora imaginem, eu gosto de ver a profecia, as línguas e a interpretação como dois caminhos complementares. Temos aquele mapa da estrada. Então imaginem, este é o trajeto da Piazza Frattini até a igreja. Quantos conhecem? Então eu e o Tim vamos de dois jeitos diferentes. Eu quero ir a pé, o Tim quer ir de carro. Partimos da Piazza Frattini. Timóteo vai rapidíssimo, está de carro, mas sempre tem o semáforo. Eu caminho, faço o meu trajeto, sigo esta linha azul, sigo a linha azul e vou em direção à igreja. Ele chega antes rápido,
Rapidíssimo, ele não passou o semáforo no vermelho e pegou só um grande sinal verde por uma coincidência absurda. Mas depois, quando chega perto da igreja, precisa encontrar estacionamento. E quem está aqui no domingo de manhã sabe o que significa encontrar estacionamento no domingo de manhã. Eu cheguei na igreja, tomei café da manhã social, adorei. Timóteo está perdido, chegou em um certo ponto indefinido do gospel. Mas o que aconteceu? Partimos do mesmo ponto, chegamos ao mesmo objetivo, mas com percurso e forma diferentes. E na minha opinião, é importante que vejamos os dons, especialmente esses dois aqui, que dizem respeito à interpretação e à profecia, dessa forma. Como algo semelhante, mas diferente. A profecia tem o objetivo de exortar, encorajar, consolar. Mas chega a interpretação de línguas, que tem o propósito de traduzir, decodificar aquilo que vem do Espírito, que muitas vezes também é uma profecia. De fato, Paulo enfatiza isso. Isso é muito importante. Na verdade, eu acho que o problema, eu penso uma coisa, acho que quando se trata de dons espirituais, estamos perdendo a maior parte porque nos concentramos na diferença do caminho e pouco no objetivo final. Não, eu quero o dom de cura. Todo mundo quer o dom de cura. Eu quero isso, porque faço assim com as mãos. Estou indo para... Eu tive um back to school em que participei de um tour. Um daqueles tours que vocês sabem, ele vai por aí com aqueles estudantes. E não me lembro, em alguma igreja, me encontro lá orando por um rapaz. Ó, palavra, hein? Coloco a mão na cabeça dele, ele cai. Ó, ele caiu tão rápido que nem os seguranças perceberam. Qual teria sido sua primeira reação? Reze por ele. Eu olho para a mão. Vou deixar meus amigos se virarem. Viu? Obviamente ele caiu porque pulou. O santo convidado fez isso para me dizer, para não me empolgar. Mas isso é importante porque nós queremos aqueles dons que parecem explosivos, super legais. Mas quando a Bíblia fala de dons, fala de algo que vai além do nosso egoísmo. É por isso que ela destaca a profecia acima de tudo, porque você deixa de lado o seu ego, deixa de lado uma sensação legal, uma sensação bacana, ver algo que pode te agradar. Obrigado. Ou seja, eu quero colocar minha ênfase, o meu olhar, principalmente voltado para o outro. Depois sim, busque ardentemente todos os dons, mas principalmente o de profecia. Na Bíblia existe uma palavra para indicar os dons, que é carisma. O Tim também falou, não foi? Carisma. Eu acho que essa palavra tem 1000 significados ocultos. E eu adoro o momento em que ela é usada em 1 João. Porque ela é utilizada apenas nesse contexto de uma maneira totalmente diferente. E diz, mas quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Contexto. Vou contar o contexto para vocês. Ele está falando sobre o espírito do anticristo. Um espírito que quer negar a divindade de Jesus, ok? Então ele está falando sobre isso. Mas ele fala dessa unção que permanece em nós e que é capaz de nos ensinar. Quem é capaz de nos guiar? Que é capaz de nos impedir de cair em armadilhas e enganos, ok? E isso me faz refletir porque aqui unção... Nós sabemos que unção é usada com outras palavras em grego. Esta é talvez a única vez, preciso fazer uma verificação cruzada melhor, mas acho que não aparece outras vezes, com a palavra carisma, que é uma palavra usada exclusivamente para traduzir, quase exclusivamente para traduzir os dons. E de fato, eu penso uma coisa, muitas vezes nós vamos um pouco fundo demais na Bíblia, e isso nos impede de compreendê-la plenamente. De fato, eu penso que toda vez que lemos, precisamos ter um contexto, porque acredito que se deixarmos de lado o contexto, então tudo vira motivo para dizermos o que quisermos, quando nos convém. Mas quando vamos a fundo, conseguimos entender algo novo, algo diferente. E quando estou falando desta unção, falo de uma unção diferente daquela a qual estamos acostumados. Na Bíblia se fala de unção ministerial, não é? O óleo que desce, que unge o boi, os reis, os profetas, que ungia os sacerdotes, que ungiu Jesus, era ungido, Cristo ungido. Mas essa unção é diferente, porque é uma unção que parte de dentro. De fato, carisma engloba em si, como palavra, o fato de ser algo que parte de dentro, que está fechado dentro de nós, ok? E por isso essa unção está fechada dentro, não é colocada sobre a sua cabeça. Essa unção, esse dom, parte de dentro.
E além disso, eu gosto porque esse carisma aparece frequentemente associado a outra palavra que é dinamis, como o Timo dizia.